Você já ouviu falar que o talento é tudo na vida? E se eu te dissesse que isso não é verdade? Que existem pessoas incríveis, com dons únicos, que simplesmente não conseguem vencer porque algo maior está contra elas? Parece injusto, não é? Mas essa é a realidade de milhões de pessoas que têm talento, mas não têm apoio. Hoje, você vai conhecer uma história que vai mexer com o seu coração. É sobre uma menina que cantava nas ruas, invisível para a maioria, até que um encontro inesperado mudou tudo. Mas não foi só o talento dela que surpreendeu. A verdade por trás de sua vida chocou até mesmo o homem que a ajudou. E sabe o que é mais incrível? Essa história não é apenas sobre ela. É sobre todos nós. Porque, em algum momento, você também já sentiu que tinha algo especial, mas o mundo parecia não enxergar. Não é? Fique comigo, porque o que você vai ouvir hoje não é apenas emocionante. É transformador. E o final? O final vai te mostrar que, às vezes, a vida guarda as melhores surpresas para quem menos espera. Você está pronto para descobrir o poder de uma única ação? Então continue assistindo. Essa história pode mudar o jeito como você vê o mundo, e a si mesmo. Era uma tarde fria na metrópole, com nuvens cinzentas cobrindo o céu e um vento cortante que fazia as pessoas acelerarem seus passos nas calçadas. Entre o som incessante de buzinas e passos apressados, uma melodia inesperada cortava o ar como um raio de luz em meio à escuridão. A voz era clara, pura, carregada de emoção. Parecia conter uma história, uma dor que transcendia sua juventude. Na esquina de uma rua movimentada, uma menina pequena, de cerca de 10 anos, cantava. Seus cabelos desgrenhados caíam sobre os ombros, e suas roupas estavam visivelmente gastas, mas ela segurava um microfone de brinquedo como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Ao seu lado, um prato de metal vazio refletia a luz fraca do sol, com algumas moedas espalhadas em seu interior. Enquanto a maioria das pessoas passava apressada, ignorando aquela cena, havia uma pessoa que não conseguiu desviar o olhar. Leonardo, um empresário conhecido por seu sucesso estrondoso no mundo dos negócios, estava preso no trânsito, sentado no banco traseiro de seu sedã de luxo. Ele tinha acabado de sair de uma reunião exaustiva e estava checando mensagens no celular quando ouviu a voz da menina. Algo nele parou. Que som é esse? Ele perguntou, sem tirar os olhos da tela. O motorista, um homem de meia idade, olhou pelo retrovisor e respondeu: deve ser alguém cantando na rua, senhor. Aqui sempre tem artistas tentando ganhar uns trocados. Leonardo abaixou o celular, curioso. Quando finalmente levantou o olhar, viu a menina. Não era o tipo de cantor de rua que ele esperava. Não havia um violão ou algum instrumento chamativo, nem mesmo uma caixa de som. Era apenas ela, sua voz e aquele prato vazio. Mesmo à distância, ele percebeu que havia algo especial naquela criança. Pare aqui, Paulo, disse Leonardo de repente. O motorista franziu o senho, surpreso, mas obedeceu. Aqui, no meio do trânsito, senhor? Sim, por favor. Quero ouvir melhor. Paulo manobrou o carro para o acostamento, enquanto Leonardo abaixava a janela. A menina continuava cantando, ignorando o movimento frenético à sua volta. A música que ela escolheu não era uma canção comum. Era algo melancólico, quase doloroso, como se ela estivesse colocando a própria alma em cada palavra. Leonardo ficou em silêncio, tentando decifrar por que aquela cena o afetava tanto. Ele não era do tipo que se emocionava facilmente, e sua vida, embora cheia de luxo, raramente lhe dava tempo para reflexões. Porém, algo naquela voz, era como se ela estivesse falando diretamente com ele. Senhor, temos um compromisso em 20 minutos, lembrou Paulo, tentando trazê-lo de volta à realidade. Espere um pouco mais, respondeu Leonardo, sem desviar o olhar. Quando a música terminou, a menina abaixou o microfone e olhou para o prato vazio. Ninguém havia parado para ouvir de verdade, exceto Leonardo. Ele notou a maneira como ela apertava o microfone contra o peito, como se aquele pequeno objeto de plástico fosse tudo o que ela tinha no mundo. Espere aqui, disse ele, abrindo a porta do carro. Senhor Leonardo, o senhor vai mesmo sair aqui? Perguntou Paulo, perplexo. Sim. Não demoro. Leonardo caminhou em direção à menina, seus passos ecoando no asfalto. Ela o notou se aproximando e deu um passo para trás, segurando o microfone com mais força. Seus olhos grandes e assustados analisaram o homem de terno impecável que se aproximava. Você canta muito bem, disse ele, com um sorriso amigável. Qual é o seu nome? Ela hesitou, olhando ao redor como se procurasse alguém que pudesse protegê-la. Clara, respondeu finalmente, sua voz baixa e hesitante.
Clara, repetiu ele, quase testando o som do nome. Você sempre canta aqui? Ela assentiu, ainda desconfiada. Antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa, uma mulher alta e magra apareceu de repente, segurando o braço da menina. Seus olhos eram duros e desconfiados. Quem é você? Perguntou a mulher, apertando o braço de Clara. Eu só queria dizer que a voz dela é incrível, respondeu Leonardo, surpreso com a abordagem brusca. Bem, obrigado, respondeu a mulher secamente. Vamos, Clara. Temos que ir. Espere, começou Leonardo, mas a mulher já puxava a menina para longe, murmurando algo sobre não perder tempo. Clara olhou para trás uma vez, e seus olhos encontraram os dele por um breve momento antes de desaparecerem na multidão. Leonardo ficou parado, sentindo uma estranha inquietação. Algo naquela interação o deixou desconfortável. Quem era aquela mulher? E por que Clara parecia tão assustada? Ele não sabia por quê, mas sentiu uma necessidade urgente de saber mais sobre a menina. De volta ao carro, ele ficou em silêncio, olhando para fora da janela. Paulo, percebendo o humor estranho de seu chefe, arriscou uma pergunta. Tudo bem, senhor? Você já teve a sensação de que encontrou algo importante, mas não conseguiu segurar? Perguntou Leonardo, sem esperar uma resposta. Paulo apenas assentiu, sem entender completamente. Leonardo ficou em silêncio o resto do caminho, mas sua mente estava a mil. Ele não conseguia tirar Clara da cabeça. Quem era ela? Por que cantava naquela esquina? E, acima de tudo, por que aquela voz parecia carregada de uma história que ele precisava descobrir? No dia seguinte, Leonardo tomou uma decisão. Ele cancelou parte de sua agenda e voltou à mesma esquina no mesmo horário. Para sua surpresa, Clara estava lá novamente, sozinha desta vez. Ela segurava o microfone de brinquedo, como no dia anterior, e cantava com a mesma intensidade. Ele se aproximou mais uma vez, determinado a entender quem ela era e o que a trazia ali. Leonardo permaneceu a alguns metros de distância, observando Clara cantar. Dessa vez, ele não estava distraído nem hesitante. Ele queria entender o que estava por trás daquela menina e sua voz. A rua estava tão movimentada quanto no dia anterior, mas parecia que o som do mundo à sua volta diminuía quando Clara cantava. Era como se ela tivesse o poder de capturar toda a atenção sem esforço, mesmo em meio ao caos urbano. Depois que a canção terminou, Leonardo deu um passo à frente e chamou suavemente. Clara. A menina levantou os olhos, e ao reconhecê-lo, hesitou. Sua postura ficou rígida, mas ela não fugiu. Leonardo percebeu medo nos olhos dela, mas também notou algo mais, um lampejo de curiosidade. Você se lembra de mim? Perguntou ele, mantendo a voz tranquila. Clara assentiu lentamente. Você canta muito bem. Algum dia você aprendeu música em algum lugar? Não, senhor, respondeu ela, sua voz quase inaudível. Eu só canto. Então você tem um talento natural, disse Leonardo, admirado. Quantos anos você tem? 10, respondeu ela, olhando rapidamente para o chão. Antes que pudesse fazer outra pergunta, Leonardo ouviu passos apressados atrás de si. Era a mesma mulher do dia anterior, surgindo com um semblante irritado. Você de novo? Disse ela, dirigindo-se a Leonardo. O que quer com a menina? Não quero nada além de entender. Ela tem um talento especial, respondeu Leonardo calmamente. Por que vocês estão aqui? Por que ela canta na rua? Isso não é da sua conta, retrucou a mulher, sua voz subindo de tom. Ela segurou Clara pelo braço e começou a puxá-la. Vamos, Clara. Não precisamos falar com estranhos. Espere. Leonardo exclamou, dando um passo à frente. Eu só quero ajudar. Posso fazer algo por ela? Por vocês. A mulher parou, virou-se e olhou para ele com desconfiança. Se quiser ajudar, coloque dinheiro no prato e vá embora. É disso que precisamos. Leonardo ficou em silêncio, avaliando a situação. Ele não queria criar mais tensão, mas sentia que havia algo profundamente errado ali. Ele colocou algumas notas no prato e disse: se precisar de ajuda de verdade, estarei por perto. A mulher não respondeu, apenas puxou Clara para longe mais uma vez. Leonardo observou enquanto elas desapareciam novamente entre as pessoas. Ele sentiu uma frustração crescente. Algo naquela cena o incomodava profundamente. Não era apenas a recusa brusca da mulher, era o olhar de Clara, cheio de medo e, ao mesmo tempo, de esperança. De volta ao carro, Leonardo não conseguiu pensar em mais nada. Ele sabia que precisava descobrir mais sobre Clara. A ideia de deixar aquilo para trás,
como fazia com tantas outras coisas em sua vida ocupada, parecia impossível. Ele sabia que ela escondia uma história e, por alguma razão, sentia que precisava conhecê-la. No dia seguinte, ele voltou à esquina novamente, dessa vez com uma abordagem diferente. Pediu a Paulo que estacionasse o carro mais longe e ficou de pé, misturado à multidão, observando Clara de longe. Ele não queria assustá-la nem atrair a atenção da mulher que estava com ela. Clara cantava outra vez, e sua voz parecia ainda mais carregada de emoção. Leonardo percebeu que algumas pessoas começaram a parar, ouvindo com atenção. Ainda assim, poucos deixavam algo no prato. Ele se aproximou lentamente, desta vez aguardando o momento certo para falar. Depois que ela terminou, ele finalmente disse: Clara, eu não quero te assustar, mas estou aqui para te ouvir. E ajudar, se precisar. Dessa vez, Clara não recuou imediatamente. Ela olhou para ele, como se estivesse avaliando se podia confiar. Antes que pudesse responder, Leonardo notou algo estranho. A mulher que sempre acompanhava Clara não estava lá. Ela estava sozinha. Você está sozinha hoje? Perguntou ele, tentando soar casual. Clara assentiu, mas não disse nada. Leonardo notou que ela apertava o microfone com ainda mais força. Ela foi buscar algo, disse ela finalmente, com um tom cauteloso. Leonardo sabia que aquele momento era delicado. Ele não queria pressioná-la, mas também não queria perder a chance de saber mais. Ele se agachou para ficar no nível dela e disse: Clara, eu vejo que você tem um grande talento. E eu também vejo que há algo que não está certo. Posso te ajudar? Prometo que só quero o seu bem. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas ela rapidamente olhou para baixo e limpou o rosto com as costas da mão. Ninguém pode ajudar, senhor, respondeu ela, quase em um sussurro. Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele sabia que não poderia insistir naquele momento, mas também sabia que não conseguiria simplesmente ignorar. Tudo bem, disse ele suavemente. Eu só quero que você saiba que, se precisar de ajuda, eu estou aqui. Sempre. Ele se levantou e colocou mais dinheiro no prato, antes de se afastar lentamente. Clara observou enquanto ele se afastava, e algo dentro dela pareceu mudar. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse alguém disposto a ouvir. Leonardo voltou ao carro, mas antes de partir, pediu a Paulo que aguardasse. Ele observou Clara de longe, determinado a descobrir mais sobre ela e o que realmente acontecia em sua vida. Havia algo naquela menina que o conectava a um lado dele mesmo que ele mal reconhecia, um lado que ansiava por algo além de contratos, reuniões e lucros. E ele sabia que essa história estava apenas começando. Leonardo não conseguia ignorar o que sentia sobre Clara. A ideia de voltar à sua rotina habitual enquanto aquela menina enfrentava o frio e cantava na rua era insuportável. Ele sabia que sua vida estava cheia de compromissos e que não era sua responsabilidade, mas algo puxava de volta aquela esquina. No dia seguinte, ele retornou ao mesmo lugar, novamente misturando-se à multidão. Clara estava lá, cantando como antes, mas desta vez havia uma diferença. Sua voz parecia mais fraca, como se estivesse cansada ou desanimada. Leonardo observou por alguns minutos antes de se aproximar novamente. Oi, Clara, disse ele, em um tom mais casual desta vez. A menina o reconheceu de imediato. Ela olhou ao redor, procurando a mulher que geralmente a acompanhava, mas não a encontrou. Está tudo bem, disse Leonardo, tentando tranquilizá-la. Eu só queria conversar um pouco. Clara hesitou, mas desta vez não recuou. O que você quer saber, senhor? Leonardo se agachou para ficar na altura dela. Eu quero saber mais sobre você. Onde você mora? Com quem você vive? Por que você canta aqui todos os dias? Clara apertou o microfone contra o peito, como se fosse uma espécie de escudo. Ela olhou para o chão, evitando o olhar de Leonardo. Eu canto porque preciso, respondeu, sem dar muitos detalhes. Precisa? Por quê? Leonardo insistiu suavemente. Clara abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer algo, a mulher apareceu novamente. Desta vez, ela parecia ainda mais irritada. Você de novo? Por que está aqui? Deixe a menina em paz. Leonardo se levantou e encarou a mulher. Eu só quero ajudar. Ela tem talento. Com a orientação certa, ela poderia fazer algo incrível com essa voz. Ela não precisa da sua ajuda, retrucou a mulher, com uma rispidez que chamou a atenção de algumas pessoas ao redor. Estamos bem como estamos. Você é parente dela? Perguntou Leonardo, tentando manter a calma.
Eu cuido dela, é o suficiente, respondeu a mulher, desviando o olhar. Leonardo percebeu que havia algo muito errado naquela resposta. Cuidar dela não parece incluir oferecer um lugar seguro ou conforto, disse ele, apontando para as roupas rasgadas de Clara e o prato praticamente vazio. Isso não é da sua conta, disparou a mulher, agarrando Clara pelo braço. Vamos embora. Desta vez, Leonardo não deixou passar. Ele seguiu as duas a uma distância segura, observando enquanto a mulher puxava Clara por ruas secundárias. Elas passaram por becos estreitos e escuros até chegarem a um prédio abandonado. Leonardo viu quando entraram e esperou alguns minutos antes de se aproximar. Ele entrou no prédio em silêncio, seguindo o som de vozes que ecoavam pelas paredes. Quando finalmente encontrou Clara e a mulher, ouviu algo que o deixou gelado. Você precisa trabalhar mais rápido, Clara. Cante melhor, chore se precisar. As pessoas dão mais dinheiro quando sentem pena, disse a mulher, com frieza. Se não conseguirmos o suficiente hoje, você sabe o que acontece. Mas eu estou cansada, respondeu Clara, com lágrimas nos olhos. Minha garganta dói. Isso não importa, retrucou a mulher. Se você não cantar, ninguém vai pagar por você. Leonardo apertou os punhos, sentindo uma raiva que não sentia há muito tempo. Ele recuou em silêncio, tentando processar o que acabará de ouvir. A mulher estava explorando Clara de forma cruel, e a menina claramente vivia em condições desumanas. De volta ao carro, Leonardo sentiu o peso de suas decisões. Ele sabia que não poderia simplesmente intervir sem pensar. Precisava encontrar uma maneira de ajudar Clara sem colocá-la em perigo. No dia seguinte, Leonardo decidiu abordar Clara de maneira diferente. Ele esperou que a mulher se afastasse e se aproximou da menina com cuidado. Clara, eu ouvi o que aconteceu ontem, disse ele em voz baixa. Eu quero te ajudar, mas você precisa confiar em mim. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas novamente. Se ela souber que eu falei com você, vai ficar muito pior, disse ela, quase em um sussurro. Eu prometo que vou cuidar de tudo. Você não precisa viver assim, disse Leonardo, com convicção. Mas preciso saber de mais detalhes. Quem é ela? Por que você está com ela? Clara hesitou por um momento, mas finalmente disse, ela não é minha mãe. Ela me encontrou na rua e disse que me ajudaria, mas ela só quer dinheiro. Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele sabia que precisava agir rápido, mas também sabia que Clara estava em uma situação extremamente vulnerável. Eu vou tirar você disso, disse ele, com firmeza. Eu prometo. Leonardo passou os próximos dias planejando. Ele contratou um investigador particular para descobrir mais sobre a mulher e sua ligação com Clara. As informações que recebeu foram ainda mais perturbadoras do que ele imaginava. A mulher, que se chamava Marlene, tinha um histórico de exploração infantil e já havia sido acusada de crimes semelhantes no passado, mas sempre conseguia escapar. Ela precisa ser detida, disse Leonardo ao investigador. E Clara precisa de um lugar seguro. Isso vai levar tempo, respondeu o investigador. Mas posso garantir que vamos cuidar disso. Enquanto isso, Leonardo continuou visitando Clara, trazendo pequenas refeições e roupas discretamente, sem atrair a atenção de Marlene. Ele também começou a conversar mais com Clara, tentando ganhar sua confiança e entender melhor sua história. Eu não lembro dos meus pais, disse Clara em um dos encontros. Só lembro que, um dia, eu estava sozinha na rua, e ela apareceu. Achei que ela queria me ajudar, mas, agora não sei mais. Leonardo sentiu um nó na garganta. Clara era apenas uma criança, mas carregava uma dor que ele mal conseguia imaginar. Ele sabia que precisava fazer mais do que apenas tirá-la daquela situação. Precisava garantir que ela tivesse um futuro. Leonardo não conseguia tirar Clara da cabeça. As informações que o investigador trouxera sobre Marlene o deixaram indignado, mas também o fizeram perceber o quanto a situação era delicada. Ele sabia que qualquer atitude precipitada poderia colocar Clara em ainda mais perigo. Por isso, ele decidiu agir com cautela, mas com determinação. Na manhã seguinte, Leonardo voltou àquela esquina. Dessa vez, ele estava preparado para lidar com Marlene se necessário. Levava consigo uma sacola com roupas novas para Clara e um pequeno lanche, que entregou disfarçadamente para a menina enquanto Marlene conversava com alguém ao telefone a alguns metros de distância. Clara, isso é para você. Não diga que fui eu quem deu, está bem, disse ele, agachando-se para falar com ela. Clara olhou para a sacola com os olhos arregalados. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou ela, ainda hesitante. Porque você merece algo melhor, respondeu Leonardo, com um sorriso sincero.
Você tem um talento incrível, Clara, e eu acredito que pode fazer coisas grandes. Ela baixou os olhos, como se não conseguisse acreditar nas palavras dele. Ninguém nunca me disse isso antes. Bem, agora estou dizendo, afirmou Leonardo, com convicção. E vou repetir quantas vezes forem necessárias até você acreditar. Antes que a conversa pudesse continuar, Marlene voltou, com uma expressão desconfiada. O que você está falando com ela? Perguntou, colocando as mãos nos quadris. Estou apenas elogiando o talento dela, respondeu Leonardo calmamente. Você devia incentivá-la mais. Ela tem um dom especial. Marlene estreitou os olhos, mas não disse nada. Apenas puxou Clara pelo braço, como fazia sempre, e começou a levá-la embora. Leonardo observou as duas desaparecerem novamente, sentindo uma mistura de frustração e urgência. Nos dias seguintes, Leonardo continuou a monitorar Clara de longe, trabalhando ao mesmo tempo em um plano para tirá-la das garras de Marlene. O investigador particular forneceu mais detalhes sobre o histórico da mulher, incluindo os nomes de outras crianças que ela havia explorado no passado. Isso deu a Leonardo a ideia de envolver as autoridades, mas ele sabia que precisaria de provas concretas para garantir que Marlene fosse detida de uma vez por todas. Enquanto isso, Leonardo começou a passar mais tempo com Clara sempre que tinha chance. Ele descobriu que a menina tinha um conhecimento impressionante de músicas antigas e adorava inventar letras próprias. Eu canto as coisas que sinto, explicou ela um dia, enquanto mordia um sanduíche que Leonardo havia trazido. É como se fosse um jeito de contar o que está dentro de mim. Essas palavras tocaram Leonardo profundamente. Ele percebeu que Clara não era apenas talentosa, ela era uma verdadeira artista, alguém capaz de transformar sua dor em algo belo. Você tem mais coragem do que muita gente que eu conheço, disse ele, sinceramente. Clara sorriu timidamente, mas não respondeu. Para ela, aquelas palavras eram difíceis de acreditar, mas o olhar de Leonardo era diferente de tudo que ela já havia visto. Ele parecia genuíno, como se realmente se importasse. O plano de Leonardo começou a tomar forma quando ele conseguiu que o investigador instalasse câmeras discretas na esquina onde Clara costumava cantar. Ele precisava de evidências claras da exploração de Marlene, algo que pudesse entregar às autoridades sem deixar dúvidas. Durante dias, ele observou as gravações, esperando o momento certo para agir. Finalmente, em uma tarde especialmente movimentada, Marlene foi capturada nas imagens repreendendo Clara de forma agressiva. Se você não conseguir pelo menos 100 hoje, sabe o que acontece, disse ela, com uma voz fria. As imagens mostravam claramente a tensão no rosto da menina e a maneira como ela apertava o microfone, tentando conter as lágrimas. Era o suficiente. Leonardo entregou as gravações à polícia e explicou toda a situação. Ele também se ofereceu para fornecer um lugar seguro para Clara enquanto o caso era investigado. As autoridades, embora inicialmente céticas, não conseguiram ignorar as provas apresentadas. Isso vai levar alguns dias para ser resolvido, disse um dos oficiais. Mas já começamos a construir um caso contra ela. Você tem certeza de que quer assumir a responsabilidade pela menina? Absoluta, respondeu Leonardo, sem hesitar. Enquanto isso, Clara começou a notar pequenas mudanças. Marlene parecia mais nervosa do que de costume, olhando constantemente por cima do ombro e murmurando coisas que Clara não entendia. Um dia, enquanto caminhavam de volta ao prédio abandonado, Clara arriscou perguntar: "O que está acontecendo?" "Não é da sua conta", respondeu Marlene, com brusquidão. "Só continue fazendo o que eu mando." Mas Clara sabia que algo estava diferente. E quando Leonardo apareceu na esquina naquela mesma tarde, ela percebeu que talvez ele tivesse algo a ver com isso. "Clara, está tudo bem?" perguntou ele, ao notar a expressão preocupada no rosto dela. "Ela está mais nervosa", confessou Clara, em voz baixa. "Algo está acontecendo." Leonardo colocou a mão no ombro dela, tentando transmitir segurança. "Confie em mim. Estou cuidando de tudo. Logo você estará segura." Clara queria acreditar, mas anos de desconfiança haviam deixado sua fé em outras pessoas fragilizada. Ainda assim, algo em Leonardo a fazia querer tentar. Finalmente, chegou o dia da intervenção. A polícia montou uma operação discreta para prender Marlene enquanto ela explorava Clara na esquina movimentada. Leonardo estava por perto, observando a distância, seu coração batendo acelerado. Quando os oficiais se aproximaram de Marlene, ela tentou resistir, gritando e alegando que tudo não passava de um mal-entendido. Mas as provas eram inegáveis, e ela foi levada sob custódia enquanto Clara observava tudo, paralisada. Leonardo correu até ela, agachando-se para ficar ao seu nível.
Você está bem? Perguntou, com preocupação evidente. Clara assentiu, mas lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. E agora? Para onde eu vou? Perguntou ela, sua voz carregada de medo. Você vem comigo, disse Leonardo, sem hesitar. Eu prometi que cuidaria de você, e é exatamente o que vou fazer. Clara olhou para ele, tentando encontrar qualquer traço de dúvida em seu rosto. Mas não havia nenhum. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia confiar em alguém. Leonardo cumpriu sua promessa e levou Clara para sua casa. Ele sabia que estava tomando uma decisão arriscada, mas sentia que era o certo a fazer. Quando chegaram à mansão, Clara ficou paralisada na entrada. Seus olhos se arregalaram ao ver os portões altos e o jardim impecável. A grandiosidade do lugar a deixou intimidada. Bem-vinda, disse Leonardo, com um sorriso suave. Essa agora é sua casa também. Clara hesitou, segurando firmemente o microfone de brinquedo que ainda levava consigo. Isso é muito grande, murmurou ela, quase para si mesma. Leonardo percebeu o desconforto dela e se abaixou para ficar no mesmo nível. Eu sei que pode parecer assustador no começo, mas você não precisa ter medo. Aqui, você está segura. Clara assentiu lentamente, mas ainda parecia desconfiada. Anos vivendo em incerteza haviam deixado marcas profundas, e ela não sabia como se sentir em relação àquele novo ambiente. Nos primeiros dias, Clara quase não falava. Ela passava boa parte do tempo explorando a casa em silêncio, sempre com o microfone nas mãos. Leonardo percebeu que ela precisava de espaço e paciência para se acostumar à nova realidade. Ele tentou envolvê-la em pequenas atividades, como escolher um quarto ou ajudá-la a cuidar de um jardim nos fundos. Você gosta de flores? Perguntou ele um dia, enquanto plantava algumas mudas. Clara deu de ombros. Eu nunca cuidei de flores antes, respondeu ela. Então talvez seja a hora de começar. Elas precisam de cuidado, assim como as pessoas, disse ele, enquanto entregava a ela uma pequena pá. Clara aceitou hesitante, mas logo começou a participar da atividade, embora sem dizer muito. À noite, porém, Clara ainda tinha dificuldade para dormir. Leonardo frequentemente a encontrava sentada em frente à janela do quarto, segurando o microfone e olhando para o céu. Você está bem? Perguntou ele certa vez, ao encontrá-la assim. Sim, respondeu ela, sem desviar o olhar. Eu só não estou acostumada com o silêncio. Leonardo sentou-se ao lado dela. Você quer falar sobre isso? Clara balançou a cabeça. Não sei o que dizer. Ele não insistiu. Apenas ficou ao lado dela, olhando para o céu. Aos poucos, Clara começou a se sentir mais confortável com sua presença. Enquanto isso, as investigações sobre Marlene continuavam. A polícia descobriu que ela fazia parte de uma rede maior de exploração infantil e estava envolvida em vários casos semelhantes ao de Clara. Leonardo foi chamado a depor, e seu testemunho, junto com as evidências que fornecera, foi fundamental para incriminá-la. Ela vai pagar pelo que fez, garantiu um dos investigadores a Leonardo. Mas ainda precisamos descobrir mais sobre a origem de Clara. Essa questão não saía da cabeça de Leonardo. Quem eram os pais de Clara? Como ela havia acabado nas mãos de Marlene? Ele começou a investigar por conta própria, contratando novamente um investigador particular para ajudar a rastrear o passado da menina. Clara, por sua vez, começou a abrir pequenos fragmentos de sua história. Eu lembro de uma música que minha mãe cantava, disse ela um dia, enquanto Leonardo levava para passear. Era parecida com uma das que eu canto. Você lembra de mais alguma coisa sobre ela? Perguntou Leonardo, com cuidado. Clara balançou a cabeça. Não muito. Só que ela cantava muito bem. Esse pequeno detalhe acendeu uma faísca de curiosidade em Leonardo. Ele pediu ao investigador que focasse em pistas relacionadas à música, acreditando que talvez isso pudesse levá-los a alguma informação sobre os pais de Clara. Enquanto o passado de Clara começava a ser desvendado, a relação entre ela e Leonardo se fortalecia. Um dia, ele a surpreendeu com um presente, um microfone de verdade. Isso é para você, disse ele, entregando o objeto. Acho que você merece algo melhor do que aquele brinquedo. Clara ficou sem palavras. Ela segurou o microfone com cuidado, como se fosse algo precioso demais para tocar. Por quê? Perguntou ela, com a voz tremendo. Porque você tem um talento incrível, Clara. E eu quero que você tenha todas as oportunidades para mostrá-lo ao mundo. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas desta vez não eram de tristeza. Era a primeira vez em muito tempo que ela se sentia valorizada. Obrigada, sussurrou ela.
A partir daquele dia, Clara começou a cantar mais frequentemente, desta vez para Leonardo. Ele a incentivava, sugerindo músicas e até ajudando-a a compor novas letras. Aos poucos, Clara começou a se soltar, mostrando um lado mais alegre que havia sido enterrado por anos de sofrimento. A investigação finalmente trouxe resultados. O investigador descobriu que Clara tinha nascido em uma pequena cidade no interior e que sua mãe, uma cantora local, havia desaparecido misteriosamente anos atrás. A única pista era uma música que Clara mencionara, uma canção específica que parecia ser popular naquela região. Leonardo decidiu levar Clara até a cidade para buscar mais informações. Você está pronta para descobrir mais sobre sua história? Perguntou ele. Clara hesitou, mas finalmente assentiu. Sim, eu quero saber. Quando chegaram à cidade, foram recebidos por uma mulher mais velha que reconheceu Clara imediatamente. Você é a filha de Ana, disse ela, com lágrimas nos olhos. Sua mãe era uma das pessoas mais talentosas que já conheci. Clara ficou paralisada. Você conheceu minha mãe? Sim, respondeu a mulher. Ela costumava cantar nessa praça aqui. Sua voz era tão bonita quanto a sua. Leonardo observou enquanto Clara absorvia aquelas informações. Ele sabia que aquilo era apenas o começo de uma jornada para descobrir a verdade. Depois do encontro com a mulher que conhecia Ana, Leonardo e Clara decidiram passar alguns dias na cidade. Havia algo na atmosfera daquele lugar que parecia despertar memórias em Clara. Ela observava as praças, as ruas antigas, e em alguns momentos murmurava melodias que Leonardo nunca tinha ouvido antes. Você está lembrando de algo? Perguntou ele, enquanto caminhavam por uma rua de paralelepípedos. Talvez, respondeu Clara, com um olhar distante. É como se minha cabeça estivesse cheia de sombras. Eu sinto, mas não consigo ver claramente. Leonardo sabia que era um processo delicado. Ele decidiu dar tempo a Clara, mas ao mesmo tempo continuava investigando por conta própria. Ele conversou com moradores locais, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que era a história da menina. Em uma tarde, Leonardo visitou a biblioteca da cidade, onde encontrou um antigo recorte de jornal. A notícia era sobre Ana, a mãe de Clara, que tinha desaparecido anos atrás após um acidente misterioso. O artigo mencionava que Ana era conhecida por sua voz única e por sua capacidade de comover qualquer público. Leonardo levou o recorte para Clara, mostrando a ela a imagem da mãe. É ela, disse Clara, emocionada. Eu lembro, ela cantava para mim antes de dormir. Você consegue lembrar de mais alguma coisa? Perguntou Leonardo, com cuidado. Eu lembro de uma música, disse Clara, hesitante. Ela sempre cantava uma música específica. Era a nossa música. Leonardo sabia que essa memória era importante. Ele pediu a Clara que cantasse a música para ele, e enquanto ela cantava, algo parecia mudar na expressão dela. Era como se pedaços de sua infância estivessem voltando à tona. Enquanto Clara cantava, um dos moradores locais que estava por perto se aproximou, com os olhos arregalados. Essa música, eu me lembro dela, disse o homem. Ana costumava cantá-la aqui na praça. Ela dizia que era para a filha dela. Clara ficou em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. Leonardo percebeu que aquilo era um ponto de conexão importante e decidiu investigar ainda mais. O homem contou que Ana tinha o hábito de cantar todas as noites em uma pequena igreja da cidade, onde seu talento era admirado por todos. Leonardo e Clara visitaram a igreja, que estava quase deserta. No altar, havia um antigo piano. Clara se aproximou, quase instintivamente, e tocou algumas notas. Ela costumava tocar aqui? Perguntou ela, olhando para o piano. Sim, respondeu um dos voluntários da igreja, que estava limpando os bancos. Ana era a alma dessa igreja. Sua música trazia paz a todos que a ouviam. Enquanto exploravam mais a cidade, Clara e Leonardo descobriram que Ana tinha deixado um diário em um antigo quarto onde morava. O diário estava em posse da mulher idosa que haviam encontrado no início da visita. Ela entregou o pequeno caderno a Clara, com lágrimas nos olhos. Isso é seu, querida. Sua mãe escreveu isso para você, disse a mulher. Clara abriu o diário com cuidado, como se estivesse manuseando um tesouro. As páginas estavam preenchidas com letras de músicas, pensamentos e mensagens para a filha. Uma frase em particular chamou a atenção de Clara. Nunca deixe sua música morrer. Ela é sua conexão comigo. Leonardo observava a menina enquanto ela lia, e não pôde deixar de se emocionar. Ele percebeu que Clara estava finalmente encontrando um pedaço de si mesma que havia sido perdido por tanto tempo.
Apesar das descobertas, Clara começou a sentir uma mistura de emoções. Por um lado, ela estava feliz por saber mais sobre sua mãe. Por outro, isso a fazia lembrar da ausência e da dor que tinha sentido durante tantos anos. Eu nunca vou saber por que ela me deixou, disse Clara, segurando o diário com força. Eu nunca vou entender o que aconteceu. Clara, disse Leonardo, sentando-se ao lado dela, sua mãe fez o melhor que podia. Talvez ela tenha sido tirada de você, mas ela nunca te esqueceu. Você pode ver isso em cada palavra que ela escreveu. Clara assentiu, mas ainda parecia confusa. E agora? O que eu faço com tudo isso? Leonardo sorriu. Você faz o que sua mãe queria. Você continua a cantar. E eu estarei aqui para te ajudar a fazer isso. Antes de voltarem para casa, Clara pediu para cantar na igreja onde sua mãe costumava se apresentar. Leonardo organizou tudo discretamente, e naquela noite, Clara subiu ao altar e cantou a música que sua mãe havia escrito para ela. As poucas pessoas presentes ficaram emocionadas, e a voz de Clara ecoou pela pequena igreja de forma arrebatadora. Quando ela terminou, lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas desta vez eram lágrimas de libertação. Leonardo a abraçou, orgulhoso. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você. Clara sorriu, sentindo, pela primeira vez, que estava se reconectando com algo maior do que ela mesma. Depois de passar dias imersos no passado de Clara, ela e Leonardo voltaram para a cidade grande. Mas algo havia mudado. Clara parecia mais confiante, mais determinada, como se finalmente tivesse encontrado um propósito. A música, que antes era uma forma de sobrevivência, agora se tornará uma ponte para sua mãe e sua identidade. Você acha que eu poderia cantar para mais pessoas? Perguntou Clara a Leonardo durante o trajeto de volta. Eu não acho, Clara. Eu tenho certeza, respondeu ele com um sorriso. E vou te ajudar a fazer isso. Leonardo começou a planejar maneiras de apresentar o talento de Clara ao mundo. Ele usou sua influência para organizar pequenas apresentações em lugares seguros, onde Clara pudesse cantar e ganhar experiência. A resposta do público foi imediata e emocionante. As pessoas ficavam encantadas com a voz dela e sua habilidade de transmitir emoções tão profundas. Quem é essa menina? Perguntavam muitos. Ela tem algo especial. Mas nem tudo foi fácil. No meio do caminho, Marlene reapareceu, agora acompanhada por advogados dispostos a contestar a guarda de Clara. Mesmo estando presa, ela alegava que tinha direito sobre a menina, tentando usar mentiras e manipulações para retomar o controle. Leonardo ficou furioso, mas tentou manter a calma. Ela não vai te tirar daqui, Clara, garantiu ele. Nós temos provas suficientes para desmascará-la. Clara, no entanto, ficou visivelmente abalada. E se ela conseguir? E se eu tiver que voltar? Isso não vai acontecer, afirmou Leonardo com firmeza. Você confia em mim? Clara assentiu, mas o medo ainda estava presente em seus olhos. O caso foi levado ao tribunal, e as emoções estavam à flor da pele. Marlene entrou na sala com um ar de falsa confiança, enquanto Clara permaneceu ao lado de Leonardo, segurando o microfone de brinquedo que ele havia guardado como símbolo de onde tudo começou. Durante o julgamento, Leonardo apresentou todas as provas que havia reunido contra Marlene, incluindo os vídeos que mostravam como ela explorava Clara. Mas o momento mais impactante veio quando Clara foi chamada para testemunhar. Com a voz trêmula, mas determinada, Clara contou sua história. Ela falou sobre os abusos, o medo e, finalmente, como havia encontrado segurança e apoio com Leonardo. Eu só quero cantar, disse ela no final de seu depoimento, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. E quero fazer isso em um lugar onde eu me sinta segura. As palavras de Clara comoveram todos na sala. Até mesmo o juiz, que parecia impenetrável, demonstrou emoção. Quando o veredicto foi anunciado, Marlene perdeu todos os direitos sobre Clara e foi condenada a uma pena mais longa pelos crimes que havia cometido. Leonardo abraçou Clara com força, enquanto ela soluçava em seus braços. Você foi incrível, disse ele. Sua mãe teria muito orgulho de você. Com o caso resolvido, Leonardo decidiu que era hora de compartilhar algo que havia descoberto durante as investigações. Ele chamou Clara para uma conversa particular em sua sala de estar. Clara, eu preciso te contar algo, começou ele, com uma expressão séria. Durante a investigação, encontramos uma pista sobre seu pai. Clara arregalou os olhos. Meu pai? Eu nunca soube nada sobre ele. Seu pai está vivo, disse Leonardo. E parece que ele está procurando por você há anos. Clara ficou sem palavras. Era muita informação para processar. Por quê?
Porque ele nunca me encontrou antes. Ele não sabia onde você estava, explicou Leonardo. Mas agora que sabemos onde ele está, acho que devemos dar a ele a chance de te conhecer. Só se você quiser, é claro. Clara ficou em silêncio por alguns instantes, antes de finalmente responder: eu quero. Quero saber quem ele é. Leonardo organizou o encontro em um local neutro, longe de olhares curiosos. Quando Clara viu seu pai pela primeira vez, um homem de meia-idade com olhos cheios de emoção, ela não sabia o que dizer. Ele se ajoelhou diante dela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu pensei que nunca te veria novamente, disse ele, com a voz embargada. Você é tão parecida com sua mãe. Clara sentiu um misto de emoções. Ela não sabia como lidar com aquele homem que era um completo estranho, mas que, ao mesmo tempo, parecia tão familiar. Leonardo ficou ao lado dela, dando-lhe o apoio necessário. Durante horas, eles conversaram. O pai de Clara explicou como havia perdido contato com Ana e como havia procurado por Clara desde então. Eu nunca parei de pensar em você, disse ele. E agora que te encontrei, não quero te perder de novo. Clara, ainda processando tudo, respondeu: eu quero te conhecer melhor. Mas, você precisa me dar tempo. Eu vou te dar todo o tempo do mundo, prometeu ele. Com o apoio de Leonardo e agora também de seu pai, Clara finalmente começou a viver a vida que sempre mereceu. Ela participou de sua primeira grande apresentação em um teatro local, onde cantou para uma plateia lotada. Sua performance foi tão impactante que ela recebeu convites para cantar em outros lugares. Leonardo, observando do canto da sala, sentiu um orgulho imenso. Ele sabia que havia feito a escolha certa ao ajudar Clara, e agora via o fruto de todos os esforços. Quando Clara terminou sua apresentação, a plateia se levantou em aplausos. Ela olhou para Leonardo e sorriu, finalmente sentindo que havia encontrado seu lugar no mundo. Após a emocionante apresentação no teatro, Clara começou a se ajustar à sua nova vida. Agora ela tinha um lar seguro, uma família formada por Leonardo e, gradualmente, seu pai biológico, e oportunidades que jamais havia imaginado. Mas a transição não foi imediata. Clara ainda enfrentava momentos de insegurança, especialmente quando pensava no passado. Leonardo percebeu isso e fez questão de estar sempre por perto. Sabe, Clara, disse-lhe certa vez, enquanto tomavam café da manhã na cozinha ensolarada da mansão, não importa o que aconteceu antes. O que importa é o que você faz agora, e você já está fazendo coisas incríveis. Clara sorriu, mas ainda tinha dúvidas. E se eu falhar? E se não conseguir continuar cantando? Você já superou tanto, Clara. O que vier daqui para frente, você vai conseguir lidar. E mesmo que algo dê errado, estarei aqui para te ajudar a levantar. Essas palavras confortaram Clara mais do que ela conseguiu expressar. Ela finalmente começou a acreditar que tinha um futuro. Enquanto Clara se adaptava à nova rotina, seu pai, Marcelo, fazia um esforço genuíno para se reaproximar. Ele visitava a mansão frequentemente, trazendo pequenos presentes ou simplesmente passando tempo com ela. No início, Clara estava hesitante, mas aos poucos começou a relaxar na presença dele. Em uma tarde, Marcelo levou Clara a um parque onde costumava passear com Ana antes dela desaparecer. Ela amava esse lugar, disse ele, apontando para um banco à sombra de uma grande árvore. Dizia que era aqui que sentia mais inspiração para compor. Clara ficou em silêncio por um momento antes de responder. Você acha que ela ficaria orgulhosa de mim? Tenho certeza, respondeu Marcelo, segurando a mão dela. Sua mãe sempre dizia que você tinha uma luz especial. Agora eu vejo que ela estava certa. Essas palavras fortaleceram o vínculo entre pai e filha, ajudando Clara a sentir que, mesmo após tanto tempo, ela ainda tinha uma conexão com sua mãe. Enquanto Clara florescia, Leonardo começou a refletir sobre como sua própria vida havia mudado. Antes de conhecer Clara, ele era focado exclusivamente nos negócios, com pouco espaço para algo além do trabalho. Mas a presença dela trouxe uma nova perspectiva. Em uma conversa com seu melhor amigo, Leonardo admitiu: ela me ensinou mais sobre coragem e resiliência do que eu poderia imaginar. Achei que estava ajudando Clara, mas, na verdade, ela mudou minha vida. Você encontrou algo que dinheiro nenhum pode comprar, Leonardo, respondeu o amigo. E parece que isso te tornou uma pessoa melhor. Leonardo sabia que isso era verdade. Ele sentia uma gratidão profunda por Clara, não apenas por tê-la ajudado, mas por tudo que ela havia trazido à sua vida. Com o apoio de Leonardo, Clara continuou a cantar. Ela começou a gravar pequenas apresentações para compartilhar online, e sua história e talento logo chamaram a atenção de um público maior.
Em pouco tempo, ela foi convidada a participar de um programa de televisão, onde compartilhou sua história de superação e cantou a música que sua mãe havia escrito. A apresentação foi um sucesso, e Clara recebeu elogios de todos os lados. Mais importante, ela sentiu que estava honrando a memória de sua mãe e criando algo significativo com seu talento. Depois do programa, Clara recebeu uma proposta para gravar seu primeiro álbum. Embora estivesse animada, ela também estava nervosa. E se eu não for boa o suficiente? Perguntou a Leonardo. Você já é boa o suficiente, Clara, respondeu ele. Apenas seja você mesma. É isso que faz as pessoas te amarem. Com o tempo, Clara, Leonardo e Marcelo formaram um verdadeiro núcleo familiar. Eles passavam os fins de semana juntos, compartilhando momentos simples, mas cheios de significado. Para Clara, que havia passado anos sem uma sensação de pertencimento, isso era tudo o que ela sempre quis. Em um desses dias, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, Clara parou e olhou para os dois homens ao seu lado. Obrigada, disse ela, com lágrimas nos olhos. Vocês me deram algo que eu nunca pensei que teria de novo. Leonardo e Marcelo trocaram olhares emocionados. Você merece, Clara, disse Marcelo. E estamos aqui para você, sempre. O lançamento do álbum de Clara foi um grande sucesso, e ela rapidamente se tornou conhecida como uma artista talentosa e autêntica. Mas, mesmo com toda a atenção e reconhecimento, Clara manteve-se humilde, sempre lembrando de onde veio e das pessoas que a ajudaram a chegar onde estava. Em uma de suas entrevistas, quando perguntada sobre sua jornada, Clara respondeu: Eu canto porque é minha maneira de me conectar com minha mãe e com todas as pessoas que acreditaram em mim. A música me salvou, e espero que ela possa fazer o mesmo por outras pessoas. Para Leonardo, ver Clara brilhar foi uma das maiores realizações de sua vida. Ele decidiu reduzir sua carga de trabalho e dedicar mais tempo a apoiar Clara e outros jovens em situações semelhantes. Ele criou uma fundação em homenagem à mãe de Clara, com o objetivo de promover a arte e ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. Você me mostrou o que realmente importa, disse-lhe a Clara um dia. E agora quero fazer mais por outras pessoas. Enquanto Clara cantava em uma grande apresentação beneficente organizada pela fundação, Leonardo observava do fundo da sala, com um sorriso cheio de orgulho. Ele sabia que a jornada deles havia sido difícil, mas também sabia que havia valido a pena. Clara não era apenas uma cantora talentosa, ela era um símbolo de resiliência, esperança e a prova viva de que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar luz. Ao final da apresentação, Clara olhou para Leonardo e Marcelo na plateia. Eles aplaudiam de pé, junto com o resto do público. E, naquele momento, Clara soube que tinha encontrado algo que nunca poderia ser tirado dela: uma família, um propósito e um futuro brilhante. Meses após o lançamento de seu álbum de estreia, Clara foi convidada a se apresentar em um dos maiores eventos beneficentes do país. A expectativa era alta, e Clara sabia que essa seria sua maior oportunidade de compartilhar sua mensagem com o mundo. No entanto, não era o tamanho da plateia que a deixava nervosa, era o peso de sua história. Você acha que eu devo contar tudo? Perguntou ela a Leonardo, enquanto ajustava o vestido nos bastidores. Eu acho que você deve ser você mesma, respondeu ele, com um sorriso encorajador. Sua história é sua força, Clara. É isso que faz as pessoas se conectarem com você. Marcelo, que também estava presente, segurou a mão de Clara e acrescentou: E não importa o que aconteça lá fora, nós estaremos aqui. Sempre. Com essas palavras, Clara respirou fundo e caminhou até o palco. A luz dos refletores a envolveu enquanto ela pegava o microfone. A plateia estava em silêncio, aguardando. Boa noite, começou ela, sua voz ressoando pelo auditório. Hoje, quero cantar uma música muito especial. É uma música que minha mãe escreveu para mim, mas que eu acredito que fala com todos nós. Ela fala sobre nunca desistir, mesmo quando parece que tudo está contra você. Clara fez uma pausa, olhando para o público. Antes de cantar, quero contar um pouco sobre a minha história. Durante muito tempo, eu vivi sem esperança. Eu cantava para sobreviver, mas também porque era a única maneira de sentir que eu existia. Até que alguém acreditou em mim e me mostrou que eu podia ser mais do que as circunstâncias ao meu redor. Enquanto Clara falava, Leonardo e Marcelo se entreolharam na plateia, visivelmente emocionados. Para eles, aquele momento representava tudo o que haviam superado juntos. Quando Clara começou a cantar, sua voz preencheu o auditório com uma profundidade emocional que deixou todos impactados. A canção falava sobre resiliência, sobre encontrar luz mesmo nos momentos mais sombrios.
Era como se cada nota contasse a história de sua vida e, ao mesmo tempo, tocasse a alma de cada pessoa presente. Quando terminou, a plateia explodiu em aplausos. Clara fez uma reverência e olhou para Leonardo e Marcelo, que estavam de pé, aplaudindo com orgulho. Naquele momento, ela sentiu que havia cumprido o propósito que sua mãe sempre desejara para ela. Após o evento, Leonardo refletiu sobre a jornada que ele e Clara haviam compartilhado. Quando a vi pela primeira vez naquela esquina, pensou ele, eu só queria ajudar. Mas nunca imaginei que ela mudaria minha vida de uma maneira tão profunda. Leonardo decidiu que continuaria usando seus recursos para apoiar crianças como Clara, criando oportunidades para que elas também pudessem superar suas dificuldades. Ele sabia que não poderia mudar o mundo sozinho, mas acreditava que cada pequeno gesto podia fazer a diferença. Clara, agora uma figura pública, começou a usar sua voz não apenas para cantar, mas para inspirar outras pessoas. Em entrevistas, ela falava abertamente sobre sua jornada e a importância de acreditar em si mesmo quando tudo parecia perdido. Eu sou a prova de que você não precisa ser definido pelo seu passado, disse ela em um programa de TV. Com amor, apoio e determinação, você pode transformar sua vida. Ela também destacou a importância das pessoas que acreditaram nela. Se não fosse pelo Leonardo, eu não estaria aqui. Às vezes, tudo que alguém precisa é de uma pessoa que veja o potencial que elas têm. Com o tempo, Clara e Leonardo continuaram a trabalhar juntos, apoiando causas sociais e promovendo a música como uma ferramenta de transformação. Marcelo também se tornou uma presença constante, ajudando Clara a manter viva a memória de Ana e a honrar o legado de sua mãe. Clara seguiu sua carreira musical, mas nunca se esqueceu de onde veio. Em cada apresentação, ela incluía a música que sua mãe havia escrito, como um lembrete de suas raízes e de tudo que havia superado. Em uma tarde tranquila, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, Clara olhou para Leonardo e Marcelo e disse, eu acho que finalmente entendi o que significa ter uma família. Não é sobre quem está com você desde o começo, mas sobre quem escolhe ficar. Leonardo sorriu, emocionado. E nós escolhemos ficar, Clara. Sempre. A história de Clara, Leonardo e Marcelo nos lembra que a vida pode ser cheia de desafios, mas também de segundas chances. Eles mostram que, com apoio, coragem e determinação, é possível transformar dor em propósito e encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros. Se você se emocionou com esta história e acredita na importância de ajudar quem precisa, lembre-se de que cada gesto conta. Uma palavra, um ato de bondade, pode mudar uma vida, assim como aconteceu com Clara. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras e emocionantes que trazem lições de vida e momentos inesquecíveis. Curta este vídeo para que mais pessoas possam se conectar com essa mensagem. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos cheios de reflexão e inspiração. E lembre-se, às vezes, tudo que alguém precisa é de uma chance. Seja você a mudança na vida de alguém.